Olá, meus queridos. Chegamos ao início do Tríduo Sacro, que é o início do momento mais triste, mais feliz da história da humanidade, no qual Deus em pessoa é condenado à morte. Nós mesmos o condenamos à morte. Nessa reflexão, nós vamos usar o Evangelho da celebração da missa de hoje, quinta-feira santa. São basicamente duas missas que se podem celebrar. A missa crismal do bispo com todo o seu clero, no qual o bispo consagra os óleos santos que vão ser usados durante o ano, e normalmente são celebrados na quinta-feira de manhã. E na parte da tarde, a celebração da última ceia, na qual Jesus também é preso. Nós vamos refletir sobre o Evangelho dessa segunda celebração, que se encontra em São João, no capítulo 13, versículos de 1 a 15. São João 13, 1 a 15. E o contexto é o seguinte: Jesus, ele vai celebrar a última ceia. Mas o Evangelho de João é um pouco diferente dos evangelhos sinóticos. Os sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas. E São João é um evangelho bastante diferente dos anteriores. São João escreveu seu evangelho muito depois que os evangelhos sinóticos. Então ele dá por suposto muita informação que já está nos evangelhos sinóticos, então ele não repete coisas. Por exemplo, ele não fala da instituição da Eucaristia. Então, esse é o contexto. São João, ele já parte do conhecimento prévio dos outros evangelistas. Então, nós vamos fazer também uma breve introdução sobre o que os outros evangelistas dizem, para poder também falar sobre o texto que nós estamos refletindo. Boa leitura e até já. São João, no seu evangelho, ele vai tratar de um tema que os outros evangelistas não trataram. Então, começa assim o texto. Era antes da festa da Páscoa. Nós estamos na quinta-feira. A Páscoa ia ser celebrada no dia seguinte, mas acontece que Jesus ele queria morrer no dia da Páscoa, ou seja, no dia em que eram sacrificados os cordeiros no templo. Então, ele quis se reunir com os seus apóstolos antes, ele antecipou a Páscoa. Ele antecipou a celebração da Páscoa. E então, ele quis que isso acontecesse antes, para que ele pudesse dar o simbolismo do que ia acontecer, e no dia que ele morresse, que ele fosse sacrificado, seria o dia em que os cordeiros estavam sendo sacrificados no templo. Então, Jesus, tendo tudo sob controle, ele enviou os discípulos antes, profetizando o que ia acontecer, para que preparassem a Páscoa. Então, vão à cidade, vocês vão encontrar um homem que está levando um cântaro. O Senhor disse: esse homem, quando chegarem na sua casa, chega um mestre, pergunta: onde está a sala onde ele vai celebrar a Páscoa com seus discípulos? É claro, Jesus já sabia que o Espírito Santo tinha escolhido o lugar, então ele enviava simplesmente os discípulos a cumprirem aquilo que Deus já tinha definido. E assim foi. E eles prepararam aquela sala onde onde Jesus ia celebrar a Páscoa. E então, chegado o momento, se sentaram à mesa. A Páscoa era um rito celebrado por todos os judeus. Então, tinha certos elementos que tinham que ser seguidos. E Jesus estava seguindo esses elementos até que chegou este momento. Então, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo ao Pai. Ele sabia que no dia seguinte ele ia morrer. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, aí está dizendo como era o amor de Jesus. Era até entregar a sua vida por nós. Então, isso é importante para nós entendermos todo o resto do texto. Esse texto trata sobre o amor. Não é uma norma disciplinar. É amor. É o significado do amor. Mas nós vamos chegar lá. Então, estavam tomando a ceia.
O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Então, Judas já estava com esse mau propósito no seu coração, mas ele estava aí. Ele também estava na última ceia. Ele recebeu até o último gesto de amor de Jesus também. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo nas suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, então ele sabia que estava cumprindo aquilo que ele, Filho, segundo a pessoa da Santíssima Trindade, junto com o Pai e o Espírito Santo tinham decidido fazer. Ele não estava cumprindo uma determinação do Pai como um cordeiro que vai contra a sua vontade, não. Ele vai por vontade própria. Ele quer o que o Pai quer. E o Espírito Santo também quer. Os três querem isso. Então, ele se levantou da mesa e faz um gesto completamente inesperado. Isso não estava no rito da Páscoa e, de fato, não estava nem sequer nos hábitos de nenhum dos mestres em Israel. Sabe como se comportava um mestre em Israel? Ele era servido pelos seus discípulos. Então, tudo o que o mestre precisava, os discípulos iam e preparavam. Né? O mestre precisava de uma coisa, os discípulos preparavam, o mestre precisava de outra, e os discípulos preparavam. Assim como foi a ceia. Jesus precisava da ceia, os discípulos prepararam a ceia, assim como atuava um mestre de Israel. Jesus era um mestre, tinha os seus discípulos. Mas acontece que Jesus quebra completamente o protocolo. E não era uma quebra de protocolo por capricho. É por uma mensagem fundamental que ele queria deixar justamente na sua última ceia. A última ceia, quando um homem está para morrer, ele quer manifestar a sua vontade. Jesus quer manifestar a sua vontade para os seus discípulos e para os descendentes dos seus discípulos, ou seja, todos os cristãos, todos nós. Então, ele faz esse gesto surpreendente. Ele se levanta, tirou o manto. Jesus ele usava uma túnica, que era uma espécie de, mais ou menos como a minha batina, só que até os pés, algumas eram mais curtas até o joelho, mas a dele devia ser longa até os pés, e por cima o manto. Ele tira esse manto, pega uma toalha, amarra na cintura, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Olha que imagem mais surpreendente. Lavar os pés era uma coisa que sim era um costume na época, porque eles usavam umas sandálias, né? Sandálias duras, de couro. Tudo bem, uma caminhadinha, você não se cansa, mas longas caminhadas, você chegava acabado, com os pés doendo. Então, as pessoas que tinham escravos, né, chegavam em casa, os escravos desatavam as suas sandálias e lavavam os pés, que estavam completamente empoeirados, ou se tinha chovido também, cheio de barro, ou outras coisas que melhor não dizer. E era o trabalho do escravo, lavar os pés do seu senhor. Nem sequer era uma missão, um trabalho dos discípulos. Os discípulos, eles não lavavam os pés dos seus mestres. Eram os escravos que lavavam os pés dos seus senhores. Jesus, ele se coloca abaixo dos discípulos. Ele se coloca nem sequer ao nível dos discípulos, se coloca abaixo, como um escravo lavando os pés dos seus discípulos. E é muito mais impactante para nós que sabemos agora quem é Jesus. Claro que os discípulos já sabiam que Jesus era alguém grande demais. Porque o que eles tinham visto, por exemplo, na transfiguração era algo extraordinário. Jesus manifestou a sua divindade e Moisés e Elias estavam servindo ao Senhor. Então, esse profeta que eles tinham diante era o Messias, mas era algo mais que o Messias, que eles não sabiam explicar o que era. Nós sabemos, é o Filho de Deus, é Deus em pessoa. Esse Deus em pessoa onipotente a quem eu sirvo se coloca a me servir, mas de uma maneira humilhante, a lavar os meus pés. Os discípulos estavam atônitos. E então eles só viam o que estava acontecendo e não tinham reação. Né? Então, pois a primeira pergunta que nós colocamos aqui é: por que Jesus lava os pés dos seus discípulos? Porque Jesus ele queria deixar uma mensagem para todos nós.
Nessa última ceia, Jesus ele tinha deixado um mandamento novo, que depois ele vai dizer no texto que nós lemos, não aparece, vai ser a continuação. Eis que eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Então, o mandamento do amor já existia. O mestre da lei uma vez perguntou a Jesus qual é o maior dos mandamentos. Tinha muitos mandamentos da lei de Deus antigamente. E eram leis que foram sendo acrescentadas a tal ponto que os judeus tinham 600, 700 mandamentos positivos e negativos. Já não sabiam qual era o maior. E Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a alma e todas as tuas forças. É o primeiro e o maior de todos. E o segundo vem junto com esse. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, o amor ao próximo já existia. O que Jesus acrescentou é: amai-vos uns aos outros, ou seja, o amor ao próximo, como eu vos amei. Então, Jesus ele vinha dar o critério do amor. Ele elevava os mandamentos a outro patamar. Ao patamar do amor com que Deus ama os homens. O amor passa a ser o máximo critério. E o amor não é um amorzinho. Ai, como eu amo. Nossa, como eu sou fofo, como você é fofa, como você faz coisas bonitas e tal. Não! É um amor real. É um amor de entrega. Entrega até que ponto? Até dar a vida pela pessoa amada. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Versículo 1 desse capítulo. E Jesus depois o comprova morrendo na cruz. Mas pode ser que a nossa vida, a nossa missão dessa vida não seja ser mártir. Talvez nós não vamos ser crucificados, ou não vamos ser perseguidos, não vamos ser maltratados, não vamos ser assassinados, não vamos ser escravizados, talvez não aconteça nada disso conosco. Mas existe o martírio da vida ordinária. Nós somos chamados a amar aqueles que estão mais próximos de nós. Nossos pais, os nossos filhos, os nossos irmãos, nossos tios, nossos tias, nossos avós, os nossos amigos, as pessoas que trabalham conosco, as pessoas que convivem conosco, as pessoas que estudam conosco, as pessoas com quem nós temos amizade, a nossa família estendida, primos, tios, sobrinhos, netos. Também as pessoas com quem nós queremos fazer algo de bem nos nossos apostolados. E também aquelas pessoas que não nos tratam bem, os nossos inimigos. Somos chamados a amar a todos dessa maneira como que Jesus nos amou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E ele quis dar um exemplo prático, direto, desse amor cotidiano, simples, do dia a dia, caseiro, lavando os pés dos seus discípulos. Um trabalho que um escravo faz com o seu amo. E Jesus faz esse trabalho. Então ele vai ao trabalho mais humilhante para dizer que todos os trabalhos têm a sua dignidade, com tal de serem feitos por amor. Claro que nós não estamos falando de coisas pecaminosas em si, né? Pelo amor de Deus. Né? Se você é um assaltante, pois não, isso não tem dignidade. Ainda que faça com amor. Não. Estamos falando de coisas que são boas em si, mas que são simples. Lavar a louça, colocar a louça, fazer a comida, arrumar a cama, varrer a casa, arrumar a casa, fazer as compras, levar uma pessoa de um lado para o outro, atender, acompanhar ao médico, voltar do médico, fazer a companhia, gastar tempo com as pessoas. Atos de serviço muito simples, mas que às vezes são pesados por serem repetidos, por serem da vida cotidiana. Fazê-los por amor. Por amor. E então, Jesus ele quis demonstrar, fazendo ele mesmo aquilo que ele sempre fez. Ele veio para nos servir. Como assim? Se somos nós que devemos servir, ele é o Deus onipotente. Pois é. Deus se encarnou para servir o homem. Olha só que mistério tão grande. Deus que se põe ao serviço do homem. Isso é amor real. Ele quis demonstrar o que é o amor.
Amor não é aquilo que mais me atrai. Esse é o sentimento do amor. Ai, como eu amo essa minha sobrinha querida, esse meu sobrinho querido, tão fofinho e tal. Enquanto ele está se comportando bem. Mas na hora que ele começa a chorar, gritar, pedir coisa que você não sabe o que fazer, aí já entrega para a mãe, para o pai. Acabou o amor. Não, é ali, naquele momento da dureza, da dificuldade, em que se demonstra o amor. E pode até ser que nós façamos as coisas de mau humor, tentando superar as nossas próprias limitações. Isso já é amor. Claro que esse amor pode ser mais perfeito, mas já é amor. Então Jesus quis demonstrar isso. O amor nem sempre você se sente bem fazendo atos de amor. Ele não vai se sentir bem na hora que ele estiver morrendo na cruz. Não! Vai estar se sentindo muito mal. Mas é um amor real. Ele realmente está entregando, ainda que no limite das suas forças. E aí vem a reação de São Pedro, né? Que a outra pergunta é como se explica a reação de Pedro? Pois é, né? Estando Jesus aí lavando os pés dos discípulos que estão atônitos, não sabem o que fazer, ficam calados e deixam que Jesus atua e chega com São Pedro. Então Pedro lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus. Agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Ah, Pedro colérico, não. Disse: Como assim? Jesus: Não faz o menor sentido. Pode parar com esse negócio aí. O senhor não vai me lavar os pés. Que isso? Agora o senhor é meu escravo? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu é que tenho que lavar os seus pés. Claro, Pedro não alcançou a dizer nada disso, mas ele gostaria de ter dito. E enquanto ele estava pensando isso, Jesus responde para ele: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Tocou a ferida de Pedro. Por quê? Olha, Pedro, como os outros discípulos, achavam que Jesus estava instaurando um reino terrestre. Certo? Então, Jesus, quando entrou em Jerusalém no domingo de Ramos, era aquela glória, disse: é agora, ele vai tomar o reino, ele vai desbancar os romanos e nós vamos triunfar. Vai começar o império dos judeus. E eu, Pedro, vou ser o primeiro-ministro, porque Jesus já disse que ele vai construir a sua igreja sobre mim, né? E os outros também vão estar aí. Mas claro, os discípulos estavam sempre discutindo sobre isso. Em várias partes do Evangelho nós vemos que os discípulos estão vendo que eles estão discutindo quem vai sentar à direita, quem vai ser à esquerda. Já estão fazendo uma espécie de ordem de ministros no governo desse reino terrestre que Jesus veio instaurar. Então, no momento que Jesus disse: Pedro, se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo, Pedro entendeu: eu vou ser tirado do governo. Eu vou estar fora. Então Pedro responde: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Ou seja, eu quero ser o primeiro. Então, se você lavou os pés dos outros, para mim tem que lavar mais. Tem que lavar mão e cabeça. Pedro tinha que ser sempre mais do que os outros. E aí Jesus outra vez responde com toda a paciência do mundo: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Então, por que Pedro teve essa reação? Nós podemos tirar duas conclusões. Primeiro, ele não queria que Jesus lavasse os seus pés, porque era uma reação de correteza, né? Ele era o discípulo, Jesus era o mestre, então como que o mestre lava os meus pés, né? Não, de jeito nenhum. Mas a partir do momento que Jesus disse que não teria parte com ele, ele disse: não, então lava tudo. Pedro estava com uma visão humana. Pedro não conseguia transcender. Pedro não conseguia compreender o gesto que Jesus estava fazendo. O sinal que Jesus estava deixando. Só ficou claro para ele e para os demais discípulos tempos depois, com o Espírito Santo que veio e lhes inspire. Porque nem sequer com a explicação que Jesus deu. Logo, a continuação, Jesus dá a explicação.
Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Ele é mesmo. Portanto, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Então, Jesus está dizendo, se vocês querem ser meus discípulos, se vocês querem ser católicos, vocês têm que viver o mandamento do amor. Essa é a máxima característica do cristão, o amor. O amor que não é amorzinho, o amor que é amor real. O que é o amor real? É querer o maior bem da pessoa amada. E o maior bem da pessoa amada é que conheça e ame a Deus. Então eu vou servi-la porque eu quero que ela conheça e ame a Deus. Mas também vou servi-la porque eu vejo nela a imagem e semelhança de Deus. Esse é o sinal dos cristãos. Olha como se amam, nós escutamos em outra parte. É o amor que deve caracterizar os cristãos. O amor, não o cumprimento das regras. O cumprimento das regras nos ajuda a amar. Mas é o amor. A caridade é a maior das virtudes e é aquela que nós queremos. Mas também Jesus sabe que nós não vamos conseguir amar se Ele mesmo não entra no nosso coração. E aqui vem outra parte da última ceia que nós estamos falando, que é a instituição da Eucaristia. Jesus, Ele vai embora para a eternidade, mas Ele fica conosco para sempre na Eucaristia. Então, Ele institui o sacrifício da missa com o seu corpo e o seu sangue. Ele pega um pedaço de pão e pronuncia as palavras, que isso também tampouco fazia parte do rito da Páscoa. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. São as palavras que nós pronunciamos, todos os nossos sacerdotes pronunciamos em todas as missas. Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. E a mesma coisa com o cálice. Este é o cálice do meu sangue. Ou seja, ele quis partir para a eternidade, para ele tinha que ir, mas ele arranjou uma forma de ficar na Eucaristia. E a Eucaristia é a fonte de graças que nós precisamos para poder amar. Nós só vamos poder servir aos nossos irmãos se nós temos uma vida de piedade muito sólida, uma vida de eucarística muito sólida, participação da missa e adoração na Eucaristia. Em particularidade, adorando o Senhor que está realmente presente no Santíssimo Sacramento do altar. Eis aqui um pouquinho da mensagem que Jesus não veio deixar na última ceia. Se possível, nós podemos aprofundar mais, seria algo muito extenso, mas para que nós fiquemos com isso nessa quinta-feira santa. Senhor, o Senhor quis ficar conosco na Eucaristia para que nós pudéssemos aprender a amar como o Senhor ama. Eu quero amar como o Senhor ama. Ensina a amar dessa maneira. Então me ensina a estar perto do Senhor na Eucaristia. E tomara que nessa quinta-feira santa nós desejamos estar com Jesus na Eucaristia. Nas igrejas, depois da celebração da missa da quinta-feira santa, a Eucaristia é transportada a outro lugar, que nós chamamos monumento, que simboliza o lugar para onde Jesus foi depois que ele foi preso, as masmorras onde ele passou a noite. E então, nas igrejas, tem adoração durante a noite, acompanhar Jesus na Eucaristia. Tomara que cada um de nós queira acompanhar a Jesus na Eucaristia, nessa noite tão triste e tão feliz. Tão triste pelo sofrimento que ele está passando, tão feliz pela inauguração daquilo que vai ser a nossa libertação do pecado e da morte. Que cada um de vocês possa celebrar esse momento com muita intimidade e possa sair desse momento renovado na sua fé. Eu quero acompanhar o Senhor na Eucaristia para poder amar como Ele ama. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vocês e permaneça para sempre. Amém.
Boa Semana Santa a todos.